A paz do Senhor, adolescentes, glória a Deus por mais esta aula, que o Senhor possa abençoar vocês e a sua família. Nesta manhã de domingo, que o Senhor esteja derramando a sua graça sobre vocês. Que a palavra de Deus possa entrar no lar e o Espírito Santo possa falar ao coração de todos nós. Amém? Quero também separar este momento para a oferta. Vocês já conhecem a nossa escola dominical. E este espaço nós separamos para a oferta. Você já deve estar vendo aí, você pode ofertar pelo PicPay, você pode ofertar pela conta da igreja ou vindo aqui na igreja ofertar pessoalmente. Que o Senhor possa tocar no seu coração e que você não fique constrangido com isso. Amém? Vamos orar para começar? Senhor, nós te agradecemos, te louvamos, te bendizemos. Que o Senhor possa falar aos nossos corações através da Tua palavra, que o Senhor possa entrar, ó Pai, em nossos corações, transformando as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Adolescentes, nós estamos na segunda lição da nossa nova revista do quarto trimestre e o título da nossa lição é A Expansão da Igreja. Vamos recapitular um pouquinho. Na aula passada, nós vimos que a igreja primitiva nasceu no dia de Pentecostes. Os discípulos de Jesus estavam orando, haviam mais ou menos umas 120 pessoas, e eles estavam orando, e era ali em Jerusalém. E eles foram cheios do Espírito Santo, e toda a atividade da igreja estava concentrada basicamente em Jerusalém. Eles viviam na comunhão, no amor e na doutrina dos apóstolos. E como se deu a expansão da igreja? Foi a perseguição que levou a igreja primitiva a se expandir. Adolescentes, vamos falar o textual? Está em Marcos 16:15. Vão pelo mundo inteiro e anunciem o evangelho a todas as pessoas. Vamos ler mais uma vez? Vão pelo mundo inteiro e anunciem o evangelho a todas as pessoas. Marcos 16:15. Então, nós vamos para o nosso primeiro tópico. A perseguição levou a igreja primitiva à obra missionária. Nosso primeiro tópico. Acompanhe na revista aí. Houve uma perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E essa foi a primeira onda de perseguição. Houve várias ondas de perseguição. Como era a perseguição? As pessoas que aceitavam Cristo, elas eram espancadas, eram acusadas falsamente de crimes e eram atacadas muitas vezes sem nenhum motivo. As famílias eram também separadas. Muitas pessoas, quando iam jovens, iam ser presos, os pais às vezes eram presos e os filhos ficavam sem os pais. Havia uma perseguição intensa ali em Jerusalém. Só para vocês terem uma ideia, quando a pessoa hoje aceita Jesus aqui, por exemplo, na nossa igreja, aqui no Brasil, ela é acolhida pela igreja, ela é pastoreada, pelos pastores, pelos ministros da igreja. Mas em Jerusalém, quando começou a perseguição, a pessoa, quando aceitava a Jesus, ela podia ser espancada, ela podia ser acusada falsamente de crimes e ela também poderia, a qualquer momento, indo para a igreja, indo para uma reunião de oração, ela poderia na rua ali, em praça pública mesmo, ser atacada por qualquer pessoa ali que se achasse no direito ali. Então as pessoas viviam sobre este tipo de perseguição. Vamos ler em Atos, capítulo 8, versos de 1 a 4, página 46, da nossa Bíblia Max Chene, página 46.
versos, capítulo 8, versos de 1 a 4, página 46. Todos acharam? E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. E uns homens piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, e arrastando os homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda a parte, anunciando a palavra. A perseguição, irmãos, era severa ali em Jerusalém. E ela seguiu com o martírio de Estevão. Vamos falar um pouquinho sobre Estevão? Estevão foi um jovem cheio do poder de Deus, que falava com autoridade, e ele era um diácono que servia na igreja em Jerusalém. Mas, olha só, quando nós falamos a palavra de Deus, muitas vezes, muitas pessoas ficam incomodadas com isso. Os perseguidores do evangelho queriam discutir com Estevão. Eles queriam convencer Estevão, eles queriam vencer Estevão com palavras. Mas eles não resistiram à sabedoria que era dada pelo Espírito Santo. Eles não conseguiram dobrar Estevão, não conseguiram convencer Estevão, porque Estevão, irmãos, falava a verdade, ele falava a palavra de Deus. Então, o que eles fizeram? Eles subornaram alguns homens para acusarem a Estevão de blasfemar contra Deus, e isso era um crime. Naquela época, em Jerusalém, eles consideravam isso um crime, blasfemar contra Deus. Ele foi levado ao sinédrio, e as pessoas que olhavam para ele viam o seu rosto brilhando como a de um anjo. Atos 6 e 15. Capítulo 6, versículos 15. Então, todos que estavam assentados no sinédrio, ao fixarem os seus olhos em Estevão, viram que seu rosto parecia como o rosto de um anjo. Então ele estava ali no sinédrio, foi levado ali à força pelos perseguidores do evangelho. E ali, quando aquelas pessoas olhavam para Estevão, não viam algo natural, mas sim sobrenatural, porque Estevão estava com o rosto brilhando, semelhante aos dos anjos, né? E eles, como não puderam convencer Estevão, com falsas acusações contra Estevão, ele foi apedrejado. Ele foi morto na pena de apedrejamento. A morte de Estevão, irmãos, foi algo muito triste, porque a morte por apedrejamento é uma morte muito dolorida, muito terrível, né? Você imagine a pessoa, uma pedrada já dói, você imagine várias pedradas até que a pessoa venha a morrer. Foi muito triste a morte de Estevão. Mas o que vocês acham? Com a morte de Estevão, eles achavam que a igreja iria parar, que a igreja, não, agora eles vão parar porque um dos seus morreu. Vamos conseguir calar a igreja. Mas, irmãos, havia uma chama que ardia nos corações dos cristãos. Era a chama do Espírito Santo. Aquela chama ardente, ela não ia se apagar assim. A pregação do Evangelho, ela não parou com a morte de Estevão. Pelo contrário, ela recebeu uma ignição, né? Ela recebeu uma força maior para continuar
a evangelizar. Aquilo foi mais forte para os cristãos foram mais fortalecidos. Eles continuaram a pregar o evangelho e eles se espalharam então por causa daquela perseguição, porque eles estavam correndo risco também agora de morte. Todos os cristãos que estavam em Jerusalém, eles começaram a ser espalhados pelas regiões da Judéia e da Samaria. E eles, por onde eles passavam, eles iam anunciando o evangelho por toda parte. Então, em todo o lugar que os cristãos iam, eles não se calavam, correndo os riscos de morte, correndo o risco de serem presos injustamente, correndo o risco de serem espancados, eles não se calavam. Eles continuavam a pregar o evangelho. E, irmãos, olha só que importante isso. O evangelho, ele é algo que cresce no nosso coração. As pessoas, quando elas aceitavam o evangelho, elas buscavam também a falar a mensagem do evangelho, a mensagem da cruz, que nós amamos. A igreja primitiva amava a mensagem da cruz. E aquilo impulsionava sempre aqueles que se convertiam ao evangelho a continuar pregando o evangelho, levando a mensagem. Nós vamos entrar agora no segundo tópico. O evangelho se espalha por Samaria. Vamos continuar lendo Atos, capítulo 8, versos de 5 a 8. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo, e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. O Senhor usava Filipe poderosamente. Como também o Senhor usou Estevão, o Senhor estava usando muitas pessoas que estavam cheias do Espírito Santo. Nós temos falado aqui na igreja, nesses dias o Senhor tem atuado, enchendo as pessoas com o Espírito Santo para que também possam falar a palavra de Deus. Então Deus encheu aquelas pessoas com o Espírito Santo e através do evangelismo de Filipe, a Samaria, muitas pessoas se achegavam a Cristo, pessoas que não tinham ouvido o Evangelho, ali se achegavam a Cristo. Nós temos aquela passagem do homem etíope que aceitou a Cristo como seu Salvador, e ele era um mordomo, da rainha da Etiópia. Filipe também, a obra de Deus crescendo, Filipe também teve a ajuda de Pedro e João, que foram enviados de Jerusalém até a Samaria para ver aquela grande obra que Deus estava ali realizando. E nós podemos verificar aqui no versículo 7, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Irmãos, Marcos, capítulo 16, versículo 17, vai dizer o seguinte: e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios e falarão novas línguas. Glória a Deus. Os sinais seguirão aos que crerem. O evangelho sendo anunciado, as pessoas acreditando em Cristo
como seu único Salvador, acreditando no poder de Deus. As pessoas eram curadas, os demônios eram expulsos. E nós podemos verificar que no versículo 8 havia grande alegria naquela cidade. Eu quero perguntar se havia alegria em meio a tantas perseguições, né? Como eles poderiam ficar alegres sofrendo perseguições? Como eles poderiam ficar alegres sofrendo perseguições, muitas vezes apanhando, muitos irmãos sendo encarcerados? Vocês podem responder essa pergunta. De onde vinha esta alegria? Se vocês quiserem responder no chat, podem responder. A alegria, irmãos, ela vinha do Senhor, que é fonte de alegria e de amor. Salmos 40, versículo 4. Feliz é aquele que confia em Deus, o Senhor, Felizes são os que confiam em Deus. Irmãos, para uma vida de alegria em Deus, basta entregar-se de coração e alma aos desígnios do Senhor. Aqueles que confiam no Senhor, eles são bem-aventurados, eles são alegres. Por quê? Porque a alegria deles não está nas coisas passageiras. A alegria deles não está numa conquista de um bem. Hoje, quando a pessoa ela conquista ali a sua casa própria, ela conquista ali o seu automóvel, ela fica muito alegre. Mas a alegria que o Senhor nos oferece não é uma alegria de conquistas. Por quê? Porque muitas vezes o automóvel ele se estraga, ele muitas vezes fica mais velho, então nós precisamos trocar, e aquela alegria que nós tivemos no início passa. A casa, muitas vezes, é muito bom você conquistar a sua casa, mas muitas vezes você vai ter que reformá-la e você vai precisar de mais dinheiro. Então aquela alegria inicial passa. Mas, irmãos, o que o Senhor está nos oferecendo aqui não é uma alegria passageira baseada em conquistas que irão passar, que irão perder o seu significado muitas vezes ao longo do tempo. A alegria que o Senhor dá àqueles que seguem é uma alegria sem fim. Por quê? Porque a alegria vem de Deus. O amor, irmãos, está sempre relacionado com a alegria. E Deus, Ele nos amou primeiro. Então o amor e a alegria vêm dEle. E quando você busca Ele, a alegria que você sente é algo que a gente não consegue falar. Eu não estou dizendo que quando nós buscarmos a Deus, adolescente, todos os problemas serão solucionados. Não. Eu estou dizendo. Porque a igreja primitiva, a partir do momento que a pessoa aceitava a Cristo como seu Salvador, ela passava muitas vezes por muitos problemas. Até problemas que ela não tinha antes, ela passava a ter aqueles problemas. Mas essas pessoas eram enchidas do Espírito Santo. E a alegria que tinha nelas não vinha delas, e nem das suas conquistas. A alegria que tinha nelas vinha de Deus. E esta alegria os enchia, os motivava todos os dias. A palavra de Deus diz o seguinte: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ou seja, aqueles que buscam a Deus sentirão um gozo, sentirão uma alegria em fazer a vontade de Deus. Glória a Deus, irmãos. Nosso terceiro tópico. O Evangelho começa a se propagar por várias terras. E uma dessas terras é Damasco.
O evangelho chega então a Damasco. Nós vamos ver agora o que aconteceu em Damasco. Vamos abrir as nossas Bíblias na página 50, Atos 9, de 1 a 6. Deixem a Bíblia aberta que nós vamos passear um pouquinho pela Bíblia. Nós precisamos ler a Bíblia, ela nos ajuda, ela nos orienta. Atos 9, de 1 a 6. Depois nós vamos ler o 17 e depois nós vamos ler os versos de 20 a 21. Atos 9, página 50 da Bíblia McCheyne, versos de 1 a 6. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que encontrasse algum destes caminhos que, quer homens, quer mulheres, os conduzisses preso a Jerusalém. E, indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Agora nós vamos ler o versículo 17. E Ananias foi e entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Agora os versos 20 e 21. E logo nas sinagogas pregavam a Cristo que este é o Filho de Deus, e todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: Não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome, e para isso veio aqui? Para os levar presos aos principais sacerdotes? Então, Paulo, o perseguidor, aquele homem que consentiu na morte de Estevão, aquele homem que estava ali presente quando Estevão foi apedrejado, aquele homem que procurava com todas as suas forças perseguir os cristãos, aquele homem agora estava tendo uma experiência com Deus. Por quê, irmãos? Porque Jesus, ele ama a todos nós. E o próprio Jesus aparece a ele, né? O próprio Jesus, aquele brilho todo, aquela voz dizia que era Jesus e que ele deveria fazer o que Jesus estava pedindo. E ele foi então para Damasco. E lá ele foi cuidado por aqueles mesmo que o perseguiam, por aqueles mesmo que ele queria pegar, que ele queria encerrar nas prisões. E Paulo passa então a ser cheio do Espírito Santo. E logo que ele é cheio do Espírito Santo, ele passa a pregar o Evangelho. Como é importante, irmãos, orarmos a Deus e pedirmos para sermos cheios do Espírito Santo, para pregarmos o Evangelho. A palavra de Deus, ela fala aos corações. E quando estamos cheios do Espírito Santo, a palavra de Deus é como espada de dois gumes que penetra
nos corações, que penetra na alma, transformando o homem como Saulo, que era um homem que odiava os cristãos, que perseguia eles, que dedicava a sua vida a perseguir os cristãos e a maltratá-los. Agora este homem, essa reviravolta, que só o poder de Jesus, do Espírito Santo pode fazer, transformar este homem de tal forma que ele agora começa a pregar em Damasco e as pessoas não entendiam o que estava acontecendo. As pessoas elas não entendiam porque Saulo estava agora falando do Jesus que ele não aceitava. O poder, irmãos, de Deus é transformador. Talvez você pense, adolescente, que a palavra de Deus, ela pode mudar algumas pessoas. Outras pessoas não podem ser mudadas, não. A palavra de Deus pode mudar qualquer pessoa. Qual é o nosso dever como cristão? Orar pelas pessoas e pedir ao Senhor que fale ao coração das pessoas, que transforme a vida das pessoas. Saulo foi um homem perseguido, que perseguia os cristãos. E muitos cristãos, com certeza, oraram pela vida de Saulo. Porque Estevão mesmo, irmãos, quando ele estava sendo apedrejado, ele disse a Deus que ele não queria que aquele pecado fosse imputado àqueles homens, porque Estevão tinha o amor de Deus. Estevão amava as pessoas através do amor de Deus. Ele era um canal deste amor. Ele era direcionado por Deus. E muitos outros cristãos também, com certeza, em suas orações, colocaram a vida de seus perseguidores para que eles sejam convertidos ao Evangelho, para que o Senhor fale aqueles corações. E eles faziam isso muitas vezes os perseguidores vinham a ele e eles falavam do Evangelho a eles. E Saulo foi convertido ao Evangelho. De perseguidor, ele passa a ser perseguido. Mas agora, com a alegria do Senhor no coração, com a certeza da palavra de Deus, de estar fazendo a obra de Deus. Você, adolescente, que tem a igreja, que tem as igrejas, que aqui no nosso país nós temos as igrejas, que podemos ir à igreja, que podemos ler a Bíblia. A qualquer hora do dia você pode parar em qualquer lugar e ler a Bíblia. A qualquer hora do dia pode ter uma igreja aberta e você entrar. Você pode vir aos cultos, orar a Deus na sua casa, sem que ninguém ali venha te prender, sem que ninguém venha te atacar. O que você tem feito para que a palavra de Deus chegue aos corações de muitas pessoas? Saulo, depois ele recebe o nome de Paulo. Saulo, ele era uma pessoa, na verdade, necessitada de Deus, necessitada do Evangelho. E Jesus o encontrou. Quantas pessoas precisam ter esse encontro com Jesus? Quem vai levar a palavra somos nós. Nós não devemos ter vergonha. Nós devemos pedir ao Espírito Santo que nos encha para que a gente possa falar a palavra de Deus. Amém? Vamos para o nosso quarto tópico, o Evangelho na Cesareia. Lá na Cesareia, que houve a primeira conversão de um gentio. Você pode se perguntar, o que é um gentio? Gentio eram todos os povos que não eram judeus. Os judeus tinham algumas tradições, por exemplo, como não casar-se com os gentios,
porque os gentios não adoravam a Deus e nem obedeciam às leis de Moisés. Então, essas eram algumas das tradições que excluíam os gentios no meio dos judeus. Mas, irmãos, Cristo, ele mudou todas as coisas e nós aprendemos isso na revista passada. Ele mudou tudo para que todos tivessem o privilégio de conhecer a Cristo. O Evangelho, ele é para todos. O Evangelho não é só para um determinado grupo. O Evangelho não é só para um povo. O Evangelho é para todo o mundo e nós precisamos pregar este Evangelho. Então, Cornélio, ele foi o primeiro gentio a ser convertido ao Evangelho. Ele era um centurião. O que é um centurião? Centurião é um oficial do exército romano que liderava uma companhia de aproximadamente 100 soldados. Né? E ele, segundo a palavra de Deus, ele é um homem que temia a Deus e era um homem que já orava. Então ele ouvia, em algum momento da vida de Cornélio, ele ouviu a palavra de Deus e, por ele ouvir a palavra de Deus, aquilo já foi trazendo nele um temor das coisas de Deus. Daquilo, ele já começou ali a orar. Olha que interessante, quando nós tememos a Deus, então nós devemos orar. Como que eu vou dizer que eu temo a Deus e eu não oro ao Pai pedindo misericórdia pela minha vida? Nós temos que orar a Deus. Você, adolescente, precisa orar. Nós temos que orar pelos nossos pais, pelos nossos parentes. Você deve orar pela sua família. Você deve orar pelas pessoas. E Cornélio, ele já orava, ele já era um homem bom, um homem misericordioso, que buscava fazer aquilo que agradava a Deus, mas ele precisava aceitar a Cristo, e ele aceitou a Cristo, e ele foi o primeiro gentio a aceitar a Cristo. Isso é maravilhoso, saber que a palavra de Deus é para todos. A palavra de Deus nunca será restrita a um pequeno grupo ou a qualquer outra pessoa. A palavra de Deus vai ser para todos, independente, vai ser para todos. Nosso quinto tópico, o evangelho, a igreja, ela começa a se expandir e ela chega também a Antioquia, Fenícia e Chipre. Atos 11, 26. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Olha, adolescentes, que interessante. Foi lá em Antioquia que o evangelho estava crescendo tanto, que a igreja estava expandindo tanto, né? Que já não tinham mais como segurar a igreja. Eles estavam perseguindo mais ainda, a perseguição estava aumentando, e havia muitas pessoas sendo encarceradas, muitas pessoas sendo perseguidas. E o evangelho não estava parando, e a igreja continuava a crescer, tanto que nós recebemos o nome de cristãos. Por quê? Porque seguimos a Cristo e começamos a nos parecer com Cristo. Glória a Deus, o evangelho se expande, a igreja, ela cresce de uma forma que as pessoas não conseguem compreender. Vamos ler o segundo parágrafo da revista? Acompanhe comigo na revista. Lembrando que a gente sempre deve estar com a revista aberta, na escola dominical, e com a Bíblia aberta, para que a gente tenha um melhor entendimento da lição. Vamos ler? Segundo parágrafo. E foi a igreja de Antioquia a primeira a enviar oficialmente
missionários. Se os primeiros missionários o foram forçosamente, devido à perseguição que lhe foi imposta, os de Antioquia foram enviados diretamente por orientação do Espírito Santo após a igreja local orar sobre o assunto. Mais uma vez, a oração fazendo parte da igreja. Os primeiros missionários oficiais foram Saulo, né, que depois recebeu o nome de Paulo, e Barnabé, que foram acompanhados por João Marcos, o qual escreveu o Evangelho de Marcos. Você pode ver a referência, acompanhando na revista, que está em Atos 13, 15, 13, 5. A igreja teve a sua expansão através da perseguição forçada. Eles começaram a buscar outros lugares, outras terras. Eles entenderam que isso era necessário para que o evangelho continuasse fazer missões. Ao exemplo do apóstolo Paulo, ele foi um dos maiores missionários da igreja primitiva. Suas 3 viagens de evangelização foi no Império Romano. Ele teve 3 viagens missionárias. Estão todas elas relatadas no livro de Atos. Essas viagens, elas são um registro poderoso da expansão do Evangelho de Cristo nas primeiras décadas de existência da igreja. Eu quero lembrar que foram pouco mais de 50 anos. A igreja primitiva se estabeleceu em quase todos os países do Império Romano, desde o rio Eufrates até o Tigre, e desde o Mar Negro até o Nilo, no Egito, e essa é uma prova de que Deus pode fazer por meio de seus filhos, mesmo diante das mais intensas dificuldades. Então Deus, adolescente, agiu na igreja. Deus, ele agiu. Quando Jesus morreu e ressuscitou e foi levado ao céu, foi assunto aos céus, ele disse que deixaria para nós, igreja, o Espírito Santo Consolador, que iria nos ajudar. Por quê? Porque os discípulos, quando viram Cristo sendo assunto aos céus, eles poderiam pensar, quem vai nos ajudar agora? Mas Cristo nunca nos deixou. Através do Espírito Santo, Ele está sempre conosco. E nós, como igreja de Cristo, devemos pedir a Deus para sermos cheios do Espírito Santo, para falarmos a palavra de Deus. Talvez você pense, eu não sou capacitado para isso, mas quem capacita é o Espírito Santo. Talvez você pense, eu não tenho as palavras certas, mas a palavra de Deus, ela é verdadeira. Você deve, adolescente, ter isso em mente, porque nós lemos aqui sobre Estevão, nós lemos sobre Filipe, e eles eram pessoas que se dedicaram à obra de Deus. E essas pessoas fizeram a diferença na sua época. Você tem feito a diferença na sua casa, na sua vizinhança? Você tem feito essa diferença? Que o Senhor possa falar aos nossos corações através desta lição, que o Senhor possa nos encher do Espírito Santo e quebrantar os nossos corações para falarmos a palavra de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por essa palavra aqui dita, por esta lição. Senhor, muito obrigado, Senhor, porque muitas pessoas, ó Pai, evangelizaram e o Evangelho chegou até nós. Para que nós, ó Pai, possamos, ó Pai, experimentar, ó Pai, a Tua Palavra, sermos felizes por ter encontrado a Tua Palavra, sermos felizes por termos aceitado a Cristo como nosso Salvador.
Senhor, que o Senhor possa abençoar a cada família aqui que assistiu esse vídeo, Senhor, que tenha assistido a escola dominical, que o Senhor possa falar aos corações, que o Senhor possa enchê-las com Teu Santo Espírito e que Teu Evangelho, ó Pai, continue a queimar os nossos corações. Amém.